Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Êxodo capítulo 25. Nós vamos ler 3 textos. Um texto em Êxodo 25, outro no Evangelho de João e outro em Gálatas. Êxodo 25, verso 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, cobre, pano azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de texugos, e madeira de cetim, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso e pedras sardônicas e pedras de engaste para o efode e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Conforme tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo os farei. Abra comigo, por favor, agora, no Evangelho de João, capítulo 6, verso 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para alimentar a tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Abra agora, por favor, o último texto que a gente vai ler. Gálatas, depois de 2 Coríntios, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 1. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto a aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se dá, mas Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me está confiado, como também está a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que não nos esquecêssemos dos pobres, mas que nos lembrássemos deles, o que também procurei fazer com cuidado. Amém. Irmãos, quando você pensa em estudar direito, quando você quer fazer direito para fazer um concurso público, ou quando você deseja advogar, ter uma profissão de advogado, você vai ter que estudar uma matéria chamada Direito Constitucional, que é o estudo pormenorizado da Constituição. E você aprende que a Constituição é um conjunto de leis que vai servir de alicerce
para todas as outras leis que vierem depois delas. A Constituição, ela não tem todas as leis, ela tem as leis fundamentais, que fundam o Estado e que fundam as outras leis. Então existem muitos códigos de leis, mas todas sobre a Constituição. Existem 7 pecados que são chamados pecados capitais. Eles são chamados pecados capitais porque deles vêm outros tantos pecados. Assim como a Constituição dá base a outras leis, os 7 pecados capitais vão produzir todos os outros pecados que estão entre as pessoas. Se alguém fizesse uma pesquisa procurando saber qual o pecado que é pior de todos, talvez alguém dissesse que seja o matar, talvez roubar, talvez algum pecado ligado à prostituição. Mas eu gosto de um pensamento particular que fala que o pior pecado que existe é o pecado da pobreza. A pobreza é o pior de todos os pecados. Não o ser pobre, mas o produzir a pobreza do outro. Porque quando a pobreza se instala com a pobreza a fome. E a fome transforma as pessoas em bicho. Quando a pobreza é muito grande, a violência cresce muito. Quando se alarga a diferença entre pobres e ricos, quanto mais larga é esse abismo que separa os dois grupos, maior é a incidência da violência. Parece que para combater a violência, o pensamento das pessoas é que existe um conjunto de medidas que precisam ser tomadas. Por exemplo, precisamos de mais polícia na rua. Vamos colocar mais polícia. Se tiver mais polícia, diminui a violência. Não tem sido assim. Não tem sido assim. Aumenta-se o número de policiais, mas a violência continua crescente. Há quem diga que a gente deve construir presídios. Vamos construir presídios. Vamos prender todo mundo que é contra a lei. Não interessa qualquer lei. Se a lei diz que não pode cuspir no chão e alguém cuspir, vamos prender essa pessoa. Quanto mais presídio, constrói presídio ali, presídio aqui. Quanto mais presídio, maior é a garantia de que a violência vai acabar. Também não tem funcionado. Não tem funcionado. As nossas leis são muito brandas. Precisamos de leis mais duras. As pessoas têm produzido leis muito duras, mas a violência não tem diminuído. Há quem diga, sabe por que a violência no Brasil é tão grande? Porque aqui não tem pena de morte. Se tivesse pena de morte, a pessoa pensaria 2 vezes antes de cometer um crime, porque ela saberia que aquele crime faria com que ela também morresse. Bom, pesquisa feita nos Estados Unidos, que é um país que tem vários estados e nem todos têm a pena de morte. Alguns estados dentro dos Estados Unidos da América têm a pena de morte, outros não têm. Nos estados dentro desse país em que há pena de morte, a violência é maior do que naqueles que não têm a pena de morte. Então a pena de morte também não diminui a violência. E quando eu falo de violência, eu estou falando da violência do roubo, eu estou falando da violência do homicídio, eu estou falando da agressão, eu estou falando do furto, eu estou falando do sequestro, eu estou falando do estupro, eu estou falando de todo tipo de violência. Então, as medidas da esfera penal, as medidas que as pessoas têm defendido não têm sido eficazes. Recentemente, alguém balançou uma bandeira dizendo que a violência vai diminuir se todo mundo tiver um revólver na mão. Se você tiver uma arma dentro de casa, o bandido vai pensar 2 vezes antes de entrar na sua casa. Então, se todo mundo estiver armado, você tem um revólver no carro, você tem um revólver em casa, você tem uma espingarda na sua fazenda. Quanto mais a gente armar as pessoas, menor vai ser a violência. Também não é verdade.
Não é verdade, não funciona. Bom, como é que a gente reduz a violência? Irmãos, o que gera violência é a pobreza. É a pobreza. Quanto mais pobre um povo, maior é o índice de violência. Pastor, mas como é que a gente vai reduzir então a pobreza? Essa é uma boa pergunta. Como é que a gente vai pensar a questão da pobreza? Há uma igreja que particularmente eu acho muito séria, chama-se Igreja Presbiteriana do Brasil. Existem algumas igrejas presbiterianas por aí que de presbiteriano só tem nome, é tudo menos presbiteriano, mas bota um nome lá. Também tem batista sim, tem metodista sim, mas eu estou falando da IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, e a Igreja Presbiteriana Internacional, que deu sede à igreja que está no Brasil, é, por sua origem, muito séria. E o seu fundador era um homem muito sério. E ele cunhou uma expressão, uma frase que eu gosto muito e que eu vejo muita verdade nela. Ele disse: não tem pecado maior do que você matar de fome a mão que põe a comida na sua mesa. Não tem pecado maior do que você matar de fome, aí eu estou derivando, a pessoa que põe a roupa no seu corpo. Não tem pecado maior do que você matar de fome a pessoa que leva o lixo da sua casa embora. Não tem pecado maior do que você matar o trabalhador de fome. Esse é que é o grande problema. A pobreza gera fome, mas gera fome naquele que produz a riqueza. A riqueza não é o acúmulo de bens. Essa é uma ideia pervertida, é uma ideia diabólica. Quanto mais coisas eu tenho, mais rico eu sou. Isso é um erro. Pensar assim é ser avarento. E a avareza é idolatria, e a idolatria é pecado. A riqueza é você ter todas as suas necessidades supridas. Eu não preciso ter nada sobrando, eu só preciso ter aquilo que me faz falta. Eu não preciso ter muitas coisas, eu só preciso ter as coisas que satisfazem as minhas necessidades, todas. Ser rico é você não ter necessidades, não é você ter sobrando. Mas houve uma perversão, houve uma mudança, e as pessoas começaram a acreditar que o rico é aquele que tem muito. Quanto mais eu tenho, mais rico eu vou ficar. Mas para que eu tenha muito, alguém tem que ter pouco. Para que eu possa acumular muito, muitos têm que ser destituídos daquilo que têm. Então só existe pobre porque alguém se enriqueceu. Só existem muitos pobres, muito pobres, porque poucos ficaram muito ricos. Pastor, o senhor está viajando e não tem nada a ver com o texto que o senhor pregou. Bom, então vamos voltar para o texto. Vamos deixar o tema pobreza aqui, desse lado. O último texto que nós lemos, Paulo dá um esclarecimento aos Gálatas. E para nós, porque nós temos essa carta para a gente estudar. Ele disse: passados 14 anos da minha conversão, eu recebi de Deus uma direção: sobe a Jerusalém e se apresenta aos pais da igreja. Se apresenta a Pedro, Tiago, a João, a todos que estão ali em Jerusalém, que estiveram com Jesus, aqueles que não estiveram com Jesus, mas foram evangelizados e são do primeiro grupo de convertidos, que criaram a igreja. Vai lá e se apresenta para eles e fala o que é que você prega. Paulo sobe a Jerusalém e diz: eu sou Paulo, aquele que perseguiu a igreja quando era Saulo de Tarso. Vocês sabem, porque têm ouvido a meu respeito, que eu tenho pregado o Evangelho. E eu tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo aos gentios. Quem são os gentios? Os gentios são aqueles que não são parte da linha direta de Abraão. Não são aqueles da família de sangue de Abraão. Aqueles que não descendem diretamente de Abraão são chamados na Bíblia de gentios. Paulo começa a pregar o Evangelho de Jesus, o judeu, para gentios. E qual é o Evangelho de Pedro? De Paulo? Paulo vai dizer assim: o meu Evangelho é:
Os seus pecados estão perdoados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que você não seja separado de Deus, mas é necessário que você faça duas coisas. A primeira, que você aceite Jesus como seu Salvador pessoal e peça a Ele perdão. Peça a Ele perdão pelos seus pecados. Entregue sua vida a Jesus. Comece uma vida nova com Ele. Ele vai perdoar os seus pecados. E ainda que os seus pecados sejam vermelhos como sangue, Ele vai lavar e você vai ficar branco como a neve. Basta que você realmente se arrependa dos seus pecados e peça perdão a Jesus. Ele vai perdoar e você começará uma vida nova com Deus. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Pastor, e qual é a segunda? A segunda é mudar de atitude. Você não pode ter uma vida nova fazendo as coisas que fazia antes. Quem mentia, aceitou Jesus, agora não mente mais. Quem roubava, aceitou Jesus, agora não rouba mais. Quem batia na mulher, aceitou Jesus, agora não bate mais. Isso se chama conversão. Eu estava indo por um caminho e fiz a conversão, voltei, eu fui para outro caminho. Paulo sobe a Jerusalém, chama Pedro, chama Tiago, chama os pais da igreja e diz: esse é o evangelho que eu estou pregando para os gentios. Pedro se levanta e diz: mas é a mesma coisa que nós estamos pregando para os judeus. Eu estou pregando para os judeus porque Deus me levantou para pregar para os judeus. O mesmo evangelho que você está pregando para os gentios. Aí Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: olha, lá em Jerusalém tinha muita gente boa, tinha muita gente que dizia: eu sou santo, eu falo em línguas, eu faço 1000 coisas, eu tenho visões. Paulo diz: esses não me acrescentaram nada. Outros chegaram para mim e disseram: tem 30 anos que eu estou na igreja, eu sou fiel, eu comecei esse trabalho, eu estava aqui, eu ainda vi a cruz de Jesus. Paulo diz: tempo de casa não me acrescentou nada, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado com os judeus, também operou eficazmente em mim para o apostolado com os gentios. Ou seja, o evangelho de Jesus, ele tem duas premissas que eu e você e todos que querem ser de Jesus precisam levar a sério. A primeira é se arrepender e pedir perdão. A segunda é mudar de vida. Eu não posso aceitar Jesus e continuar com uma vida sem vergonha. Eu não posso aceitar Jesus e continuar uma pessoa bocudo, respondão, briguento. Eu não posso aceitar Jesus e continuar uma pessoa que dá prejuízo para os outros. Eu não posso aceitar Jesus e continuar uma pessoa promíscua. Eu preciso dessas duas coisas: me arrepender, aceitar o perdão, a graça e mudar de vida. Paulo diz: bom, essa visita foi muito boa, eu tenho que voltar para o meu trabalho, porque aquele que me chamou para pregar disse: prega, então eu tenho que ir pregar. E ele disse: e as colunas da igreja, aqueles 3 homens, me estenderam à direita, à destra, e disseram: vá em paz, continua pregando esse evangelho, continua fazendo esse trabalho. Ah, Paulo, só não se esqueça dos pobres. Só não se esqueça dos pobres. E eu tinha colocado o assunto pobreza aqui, ó, então eu vou trazer ele de volta, porque ele está aqui na Bíblia. Pedro, Tiago e João, colunas da igreja que sustentam a igreja de Jesus, chamam Paulo e diz assim: não se esqueça dos pobres. E aí, meu irmão e minha irmã, eu tenho que comentar com você: qual é o maior de todos os pecados? O pecado de produzir pobreza. E qual é o método de produzir pobreza? Tirar do outro a capacidade que ele tem de ganhar pelo seu trabalho. Pastor, o senhor leu 2 outros textos e o senhor ainda não está pregando sobre eles. Eu quero pregar. Tem uma ideia que eu tenho de vez em quando encontrado alguém defendendo. Um dia desse, brincando no Facebook ali, olhando alguma coisa, eu vi uma matériazinha dizendo sobre um pastor do Espírito Santo, dizendo: esse pastor construiu 20 casas para as pessoas que não têm casas com os dízimos da igreja. Poxa, bacana, legal. Outros dizem: a igreja tem que socorrer os pobres, e tem que comprar cestas básicas, e tem que ajudar com material de construção, e tem que... a igreja. Irmãos, vamos pensar direitinho. Será que se as igrejas
resolverem fazer esse trabalho, vai acabar com a pobreza? Não, não vai. O número de pobres é muito, muito, muito grande. Certa ocasião, irmãozinho, o Senhor Jesus estava num lugar, chegou uma moça com uma vasilha, com um perfume muito caro, e ela derramou sobre Jesus aquele perfume, e era um perfume muito caro, e o cheiro recendeu pelo ambiente. Um dos apóstolos de Jesus, Judas, que era o tesoureiro, cuidava do dinheiro do grupo, olhou e disse assim: que desperdício, podia ter vendido esse perfume, com o dinheiro a gente comprava comida para os pobres. Jesus ouviu aquilo e disse: vocês não devem perturbar essa moça. O que ela fez dirigida por Deus, e ela me ungiu para a minha morte. Ela me ungiu para a minha morte. E o que ela fez vai ser lembrado enquanto houver evangelho sendo pregado. Os pobres vocês sempre vão ter com vocês e vão poder socorrer. Irmãos, Jesus diz que os pobres vão sempre existir. Paulo diz assim: ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, sem amor, não resolveria. Não tem jeito, irmãos. A pobreza, ela é estrutural. A pobreza não é ocasional, ela não acontece numa única ocasião ou em algumas ocasiões. Ela é produzida por um sistema pecaminoso. E quem é o pai do pecado senão o diabo? O diabo está atrás da ideia de se enriquecer para apenas ter. Sabe o que é dinheiro? Olha aqui para mim. Silvio Santos, muito inteligente como é, lançou um quadro que se chama Quem Quer Dinheiro? Irmão, quem quer dinheiro? Você quer dinheiro, Lucas? Eu também quero dinheiro. Você quer dinheiro, Luana? Eu também quero dinheiro. O que a gente vai fazer com dinheiro? A Luana diz para mim: eu vou viajar para o Caribe. O Lucas diz para mim: eu vou casar com a Raíssa. Todo mundo quer dinheiro para fazer alguma coisa. Mas depois que o Lucas casar com a Raíssa, depois que a Luana for para o Caribe, você vai querer dinheiro para quê? E ela vai dizer: para eu voltar para o Brasil. E ele vai dizer: para ter filho, porque filho é caro. Mas enquanto a gente quer dinheiro para a gente viver, está ótimo. Mas quando você diz: eu preciso ter muito dinheiro para eu guardar, tem alguma coisa errada. O dinheiro, ele é uma energia que precisa circular. Ele tem que passar por mim. Se eu retenho, eu impeço que ele beneficie a outros. Eu tenho que trabalhar com ele e usar esse dinheiro para que ele enriqueça outros. A costureira vai vender costura para mim, que ganhei sendo médico. Mas a costureira vai gastar comprando ovos de quem tem uma granja, e quem tem uma granja vai comprar ração de quem tem uma mercearia, e quem tem uma mercearia, e o dinheiro vai circulando e produzindo. Sabe como é que você acaba com a tristeza, com a pobreza e a tristeza da pobreza? Não é apenas socorrendo ocasionalmente o pobre, mas é produzindo uma forma justa de relações entre as pessoas. Pastor, mas a igreja tem a obrigação de socorrer. Bom, irmão, Jesus multiplicou pão e peixe, é o segundo texto que nós lemos. O segundo texto que nós lemos diz que Jesus olhou para uma multidão e disse: não quero que ela esteja faminta e vá embora para casa desse jeito. Filipe disse: está aí essa multidão, mas como é que a gente vai socorrer? Jesus pegou o pão, partiu, multiplicou e todo mundo comeu o quanto quis. Pegou o peixe, multiplicou, todo mundo comeu o quanto quis. Depois que Jesus fez isso, mais alguém fez? Vocês têm notícia de igreja milagrosa multiplicando pão e peixe? Vocês têm notícia de igreja multiplicando picanha, acém, maminha de alcatra, feijão, fubá? Não, porque Deus já nos deu a condição de suprir cada uma das nossas necessidades entre nós. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é que nós temos mentes avarentas. Nós não queremos ter para que o outro também tenha. Nós queremos ter o nosso e o do outro. Eu quero ficar rico, não interessa se o outro vai ficar pobre. Sim, interessa. A pobreza não é algo que pode existir entre nós. A pobreza é algo que nós devemos rejeitar. Nós devemos desejar
que todos os recursos sejam comuns a todos, que todos tenham as mesmas oportunidades. Isso se chama justiça de Deus na vida dos homens. Pastor, mas isso não me interessa. Não, não interessa. Tenho ouvido também alguém dizer assim: a igreja pode comprar as cestas básicas e distribuir. Irmãos, tem uma ideia aí de que a igreja não deve ter recursos financeiros. Nós lemos em Êxodo, Jesus dizendo assim, ainda no ministério não conhecido como Jesus, como Deus de Israel, dizendo a Moisés: Moisés, diga a todo homem cujo coração mover para isso, que dele receberei ouro, prata, incenso, vou receber. E ele deu uma lista de coisas. E depois construa para mim um tabernáculo do jeito que eu mandar, porque ali será o meu lugar de adoração. Você sabe o que acontecia no tabernáculo? No tabernáculo não apenas se tinha uma experiência com Deus, mas se tinha uma experiência de civilidade. As relações das pessoas eram tratadas e construídas e ensinadas no tabernáculo, na igreja, no templo. Qual é o maior de todos os pecados? A pobreza. Porque a pobreza gera violência. O que é que nós temos vivido? Nós temos vivido tempos em que as pessoas estão cada vez mais pobres, para que poucos estejam cada vez mais ricos, e nós estamos anestesiados, nós acreditamos que sempre foi assim e sempre vai ser assim. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus: a fonte de água que brota da terra não pertence só ao rico, pertence ao rico e ao pobre. Como pode uma empresa comprar uma fonte de água e depois dizer para você que a água que você bebe é uma água que tem que ser comprada? Se basta furar um buraco no chão e a água brota, Deus nos sustenta. Como pode uma empresa que fazem pesquisa genética entrar numa semente e tirar o gene da reprodução, e você vai no sacolão e compra uma uva extremamente doce que não tem caroço? Você chupa uma laranja que não tem semente. Como pode haver uma cegueira tão grande da gente aceitar isso? Como é que a gente põe isso dentro da casa da gente? Como é que nós aceitamos? Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos produzindo ainda maior pobreza. Amanhã você não vai ter o que plantar. Se você quiser comer, só pode comer comprando de empresas muito ricas. Eles estão produzindo muita pobreza. E sabe o que vem junto com a pobreza? O que vem junto com a pobreza? A violência. E quando você é vítima da violência, porque o menino lá da favela, o menino do morro, o menino da periferia, quando a menina desses lugares, de alguma forma, ou o pai de família que não tem emprego, acaba se envolvendo com a organização do crime e é preso, alguém diz assim: cadeia nele, tem que ter uma arma para matar. Não, irmãos, nós temos que começar a pensar onde é que a pobreza está nascendo nas nossas relações. Como é que nós estamos contribuindo? Você já pensou no que é uma laranja sem semente, meu irmão? Você já pensou no que é uma uva sem semente? Você já pensou no que é uma fonte de água não pertencer às pessoas? Alguns países da África, cuja distribuição de água é privatizada, produziram leis que proíbem as pessoas de pegar a água da chuva. Sabia disso? Não pode coletar a água de chuva, porque se você coletar água de chuva, você não compra da empresa. Não pode fazer cisterna. Se fizer cisterna, uma empresa vai lá e bota um hidrômetro na saída da sua cisterna e você tem que pagar. E dizem: o monopólio é do Estado. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus: o Deus que fez a terra, fez o homem e deu à terra condições de sustentar todos os homens. Não tem pobreza se a gente começar a pensar e dizer: eu não quero mais que ela exista, eu não vou contribuir para isso, eu vou me levantar contra isso. Paulo disse: aqueles que eram os pais da igreja
levaram a mão da direita e disseram para mim assim: não se esqueça dos pobres. Como é que você vai socorrer os pobres? Pode ser, Kênia, que num primeiro momento eu possa socorrer os pobres dando uma cesta básica, até um material de construção, mas eu não posso fazer isso todo mês. Eu não posso fazer isso a vida inteira. Nós precisamos de relações mais justas, de leis mais justas, nós precisamos de pessoas mais inteligentes, nós precisamos levantar a nossa voz e dizer: eu não aceito, eu não quero isso, é moralmente errado. E eu quero te pedir em nome de Jesus, quando você for comprar aquela uva super doce, que quando você chupa dói aqui atrás de tão doce, mas que não tem caroço, compre a que tem caroço. Quando você for comprar limão e o limão não tiver caroço e o dono do estabelecimento disser para você: esse é mais caro porque não tem caroço, tem mais caldo, diz: eu quero aquele que tem semente, porque eu quero plantar isso. Se eu quiser plantar, eu quero que tenha semente. Não tem pecado maior do que a gente produzir pobreza. A pobreza, ela não tem sido ocasional. A pobreza não é porque faltou chuva e o milho não cresceu. A pobreza não é porque choveu demais e a terra virou um buraco. A pobreza, ela tem sido estrutural, para que os ricos continuem mais ricos. E para terminar, você já reparou o número de condomínios que estão sendo criados? Já reparou? Irmãos, há um tempo eu tenho reparado nisso. Alguém já foi ao Alphaville? Quem já foi ao Alphaville? O Alphaville, saída para o Rio de Janeiro, ali naquele cruzamento que vai para Ouro Preto, tem vários condomínios ali. O Alphaville é um conjunto de condomínios, todos eles murados, todos eles com guarda armada, todos eles com mansões, todos eles com tudo de bom para se viver. Mas sabe o que tem do lado de lá? Tem uma vila que foi criada a partir de pessoas que não tinham onde morar e que simplesmente invadiram, a partir de invasão. Chama-se Água Limpa. Água Limpa. Então os muros dos condomínios têm que ser muito altos para que os pobres fiquem do lado de fora. Vocês se lembram do deputado Justo Veríssimo? Alguém aqui lembra do Justo Veríssimo? Justo Veríssimo era um deputado personagem do Chico Anísio, e ele dizia: nós temos que acabar com a pobreza, manda matar tudo que é pobre. Não, irmãos, a gente acaba com a pobreza dando a ele, ao trabalhador, condição de ser bem remunerado pelo trabalho que ele faz. A professora tem que ganhar muito bem, o policial tem que ganhar muito bem, o lixeiro tem que ganhar muito bem. Patrão não tem que pagar 13º mesmo não, ele tem que pagar durante 12 meses um salário tão bom que no final do ano o empregado não precisa de 13º. Patrão não tem que dar cesta básica não. O cara tem que ganhar um salário tão bom que ele compra o que ele quiser e não o que vem na cesta. Nós temos que ter leis que digam que um juiz não tem que ganhar o que ganha, mas que um professor tem que ser melhor remunerado, que um deputado não tem que ganhar a fortuna que ganha, mas que uma enfermeira do posto de saúde ganhe. Isso é ser de Deus, isso é ser de Jesus, isso é você abrir a sua mente e dizer: eu não posso me esquecer dos pobres. Sabe por quê? Porque se você acha que socorrer o pobre é dar uma cesta básica, você não vai viver a vida toda para dar cesta básica para os pobres. Você vai dar de vez em quando. Mas se você lutar por relações justas, em nome de Jesus, em nome de Deus, as pessoas vão viver a vida inteira com condições de não precisar de cesta básica de ajuda, mas de comprar o que elas precisam. E aí, os pobres vão ficar mais controlados, mais ricos. Os ricos vão continuar ricos, mas não com tanto dinheiro como tem hoje. Amém, irmãos? Apenas não se esqueçam dos pobres. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.